regras de arredondamento universal, elas são muito importantes em qualquer coisa que você trabalhe com números decimais. O local que você mais trabalha com isso são basicamente quando você envolve porcentagem. E aí existem duas regras básicas para arredondamento. É a seguinte: se o último número da casa decimal estiver abaixo de 5, você arredonda para menos. Se o último número da casa decimal estiver maior ou igual a 5, você arredonda para mais. No entanto, eu estou falando isso de números isolados. Eu quero só arredondar um número, tá? Dependendo do contexto, vocês não observam isso, tá certo? Então, tem que ver o contexto da situação. Se for só arredonde, beleza, usa isso. Se tiver um contexto, tem que observar o contexto. Essa régua aqui, ela fala justamente para vocês isso aqui, ó, para vocês terem uma noção. Imagine uma régua de 1 centímetro, tá? Em que o 5 aqui seria justamente a parte que está no meio do decimal. Quanto mais para trás esteja do 5, ou seja, mais próximo do zero, você vai dizer que é o seguinte, ó, se eu estou me afastando do 5, significa que eu não vou arredondar, é zero arredondamento. Se eu tiver do 5 para frente, significa, olha, arredonda uma casa decimal, tá bom? Então, por exemplo, 1,33333, né? Como o 3 está atrás do 5, ou seja, um número menor do que 5, é zero de arredondamento. Por isso que eu arredondo para 1,3. Já 1,605, esse número aqui, ó, ele é maior ou igual que 5. Na verdade, ele é igual a 5. Aí eu vou e arredondo uma casa decimal para frente. Por isso que virou 1,61, tá bom? Então, eu arredondo uma casa decimal. Voltando ao contexto, né? Quando é uma situação de contexto que você não observa isso. Imagine o seguinte. Você tem um determinado número de caixas que você quer transportar para um outro lugar. Você quer fazer uma mudança. Pronto. Você quer mudar de uma casa para outra. E a sua casa tem um número X de imóveis. Vamos dizer que eu transformo esse número X de imóvel em caixas, certo? Então, vamos supor que eu tenha, sei lá, 17 caixas. E que o caminhão, ele só consiga transportar, sei lá, 50 caixas por vez, tá? Aí eu vou perguntar assim, olha, 17 caixas não, vou botar aqui 50 caixas por vez não. Vou dizer que o caminhão, ele pode transportar 5 caixas por vez, certo? Vou botar um número menor. Eu tenho 17 caixas e o caminhão, ele vai transportar 5 caixas por vez, tá? Se eu transporto 5 caixas por vez, eu preciso saber quantas viagens eu preciso fazer com esse caminhão. Veja que eu estou fazendo uma mudança de endereço. Se eu estou fazendo uma mudança de endereço, não pode ficar nenhuma caixa naquela casa, porque eu estou mudando. Então, como é que eu faço para saber Esqueci agora. O número de viagens. Eu vou pegar as 17 caixas e divido por 5, que é o número de caixas que cabe em cada caminhão, tá? Vamos supor que essa divisão dê um número do tipo 2,1. Não é essa conta, tá? Depois alguém faz essa conta para confirmar comigo. Mas supõe que dê 2,1. Se fosse usar a regra de arredondamento, e eu perguntasse a vocês quantas viagens o caminhão deveria dar, pela regra de arredondamento, vocês diriam 2 viagens. Porque o 1 do 2,1 está bem próximo do 2, né? Está abaixo de 5. No entanto, o contexto diz, olha, não pode ficar caixa aqui, não. Então, leva um caminhão, nem que seja com uma caixa, mas tem que levar. Então, ao invés de você dizer 2 viagens, vocês vão dizer 3 viagens. Esquece a regra de arredondamento e arredonda para mais, porque no contexto dessa questão, a gente está falando justamente em não poder ficar nada, não pode ter sobra, tá? Então, você arredonda sempre para mais. Se não tiver contexto, aí você realmente vai fazer essa conta.